Bom, moçada, vamos conhecer então quais os tipos de endereços IPv4. Já sabemos converter de binário para decimal e de decimal para binário. Sabemos que o endereço IP ele é composto por 4 octetos. Por que octetos? Porque cada parte do endereço IP contém 8 bits. Então, esses 8 bits compõem um octeto. Nós temos 4 octetos, e aí sim a anatomia do endereço IPv4. Bom, quais os tipos de endereço IPv4 que a gente tem? A gente tem o endereço de rede, que é sempre o menor endereço possível de uma determinada rede. Tá? Então, se eu falar assim, pessoal, informa para mim aí qual o endereço dessa rede. Você vai procurar sempre o menor endereço possível. Tá? Então, o endereço de rede é sempre o menor. O endereço de broadcast. O que é broadcast? Broadcast é quando alguém quer transmitir alguma mensagem para uma rede local. Imagina que chegou uma mensagem no roteador, o roteador recebeu essa mensagem, ele viu lá o endereço de rede, que é o menor possível, então ele sabe que ele tem uma interface com essa rede. Tá? Ele já sabe que ele tem uma interface com essa rede. E aí ele vai mandar para essa rede. Por quê? Ele conhece qual que é a rede, mas não conhece qual que é aquele host em específico. Então ele mandou lá para dentro, o switch vai receber isso aí, e aí esse switch não é dos mais inteligentes, né? Às vezes você tem um switch gerenciável aí que faz já analogia de cada porta com o seu endereço IP. No caso de um switch mais simples, não. Esse switch vai receber, né? E aí, como ele não sabe quem é o host que tem aquele endereço especificamente, ele só sabe que está dentro da mesma rede. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um broadcast. O que é um broadcast? Ele vai no maior endereço possível daquela rede e vai disparar essa mensagem para todo mundo. O que vai acontecer? Todas as máquinas, todos os hosts que estiverem plugados naquele switch vão receber essa informação, esse pacote. Mas só quem vai abrir é o dono do próprio endereço. Tá? Porque na rede, diferente dos seres humanos, ninguém tem curiosidade de ficar olhando o que não é seu. Você só vai olhar o que está endereçado para você. Ninguém vai abrir correspondência do próximo. Beleza? Então, chegou lá bonitinho, o cara sabe o que faz com aquele pacote ou não. Tá? Então, o endereço de broadcast é sempre o endereço mais alto da rede, tá? O último endereço da rede, e aí ele é utilizado para o switch disparar para a rede local inteira quando ele não consegue mandar direto para aquele host em específico. Beleza, moçada? Ficou claro isso aí? Então eu tenho o endereço de rede, que é o meu maior endereço, e eu tenho o endereço de broadcast, ou endereço de rede, que é o meu menor, perdão, e o endereço de broadcast. Então toda rede começa no endereço de rede e termina no endereço de broadcast. Fred, e os endereços que estão aí entre o de rede e o de broadcast? São os endereços que a gente utiliza para os hosts. Então, o que acontece? Para mim delimitar uma rede, eu tenho que ter o endereço de rede e o endereço de broadcast. Esses dois endereços, eu não posso colocar para um host. Os endereços que eu vou poder utilizar para hosts é o primeiro endereço acima do endereço de rede e o último utilizável é o primeiro endereço antes de broadcast. Então, imagina que eu tenho uma rede. Vamos apagar isso daqui. Imagina que eu tenho uma rede onde o meu endereço é 192, primeiro octeto, 168, o segundo octeto, a 10. E aí eu tenho um sufixo 24. O que quer dizer esse sufixo 24, Fred? Essa quantidade aí, representada pelo número 24, quer dizer qual que é a porção do endereço IP
que representa a rede. Se a gente pegar esses 24 aí, ó, igual 24 dividido por 8, vai dar quanto? 3. Então, quer dizer que 3 dos meus octetos representam a minha rede. Então, eu tenho aqui um octeto, 8 bits, outro com 8, 8 com 8, outro com 8. Os 3 primeiros aqui, ó, representam a minha rede. E esse último aqui, ó, vai representar quem? Os meus hosts. Então, esses 3 primeiros octetos com o prefixo 24 representam a minha rede e esse último octeto representa o meu host. Qual é o menor endereço possível para essa rede? Exatamente esse aqui, ó, 192.168.1.0. Por quê? Porque o último octeto inteirinho tá para mim colocar em número de hosts. Então, eu tenho, né, para alocar na minha rede, do 0 ao 255. Qual o menor valor possível? 0. Esse aqui vai ser o meu endereço de rede. 255 vai ser meu endereço de broadcast. E o que tiver aqui, ó, entre 0 e 255, eu posso atribuir a quem? Aos meus hosts, aos meus computadores, dispositivos finais que estejam interligados. Beleza? Vai de quem? Vai de 1 ao 254. Eu não posso atribuir o 0, porque é o menor endereço de rede. Não posso atribuir o 255, porque é o maior de broadcast. Então, eu posso trabalhar com quem? Do 1 ao 254. Então, eu terei 254 endereços disponíveis. O 0 é para a rede e o 255 para broadcast. Então, como é que vai ficar os meus endereços de host? Simples. 24 aqui, ó, determina que os 3 primeiros octetos identificam quem? A minha rede. Então, a minha rede sempre terá o mesmo valor dos 3 primeiros octetos. 168, 1. Esse último octeto, que eu deixei em amarelinho, é para identificar os meus endereços de hosts. Eu já descobri aqui, ó, que quais os endereços de host que eu posso usar? O 0 eu não posso, que é o endereço de rede. Então, ele já está aqui separado. O 255, não posso, que é o de broadcast. Eu tenho do 1 ao 254. Então, ó, se eu quiser atribuir aos hosts o endereço 1, o 2, o 3, e assim por diante. Então, eu tenho sempre o menor, o 92.168.1.0, vai ser o meu endereço de rede. Os endereços de hosts, que podem ir até quem? Até o 192.168.1.254. E o maior possível, no caso dessa rede, 192.168.1.255, que é o meu endereço de broadcast. Então, assim se compõe uma rede, tá? Assim se configura uma rede com sufixo 24. Ok? Cadê a galera? Tá todo mundo aí? Oh, que maravilha! Show de bola, tá? Então, se eu tenho, né, sufixos em 24, eu tenho essa configuração de rede. Agora, imagina se eu tenho, por exemplo, um sufixo diferente. Como assim, Fred? 25. Fred, você falou comigo que esse sufixo se refere à quantidade de bits que vai identificar a rede. 25 vai dar os 3 primeiros octetos, que são 24, e aí você vai pegar um bit do último aqui. Então, isso quer dizer que
eu não tenho todos os endereços possíveis do último octeto? Exatamente. Então, eu acabei de pegar um bit emprestado. Então, quando você tem um endereço IP, você tem 8 bits, com mais 8, 16, com mais 8, 24, e aí você pegou aqui, ó, o primeiro bit, o que está mais próximo. O que está mais próximo é sempre quem? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, o mais próximo vai ser sempre quem? O 128. Porque se eu escrever os 4 octetos aqui na tela, quer ver, ó? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Bom, não vai caber, né? Mas imagina o seguinte. Eu tenho aqui o primeiro octeto, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, sempre está nessa disposição. Então, se eu falei que são 24 bits para representar a minha porção de rede, então eu vou ter esses 8, com mais esses 8 e com mais os outros 8, os 3 octetos. Agora, se eu falei que é 25, o que vai acontecer? Eu vou pegar o primeiro octeto inteiro, o segundo octeto inteiro, o terceiro octeto inteiro e o primeiro bit mais próximo do quarto octeto, que seria a 128. Então, se eu tirei da minha capacidade de host 128, vai sobrar quem? Eu não tenho de 0 a 255 em cada octeto? De 0 a 255 em cada octeto, vai dar um total de 256 endereços possíveis. Se eu tirei 128, vai me sobrar quem? Outros 128. Então, eu posso trabalhar com hosts do endereço 0 ao 127 ou do endereço 128 ao 255. Aí restringiu bastante a quantidade de hosts da minha rede. Ou seja, quanto maior o prefixo, menos hosts você vai ter na rede. Quanto menor o prefixo, você tem menos redes, porém com capacidade de mais hosts. Então, de acordo com a sua necessidade, você vai trabalhando essa questão aí dos prefixos. Bom, moçada, nós vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente vai aplicar na prática. Eu vou simular algumas redes que vocês precisam montar e aí vocês vão definir para mim quais os endereços possíveis. Qual que é o endereço de rede, qual que é o endereço de broadcast e o que vai sobrar de endereço de hosts para a gente atribuir, né, aos dispositivos que estão conectados na nossa rede. Beleza? Até porque acabou o nosso horário.